Milionário indo viajar com a noiva, vê uma mãe com a filha na chuva e as manda para sua casa, mas o que ele encontra na volta o deixa em choque. A chuva caía em véus prateados sobre São Paulo, transformando a cidade numa sinfonia de pingos que tamborilavam nos tetos dos carros e se misturavam ao ronco dos motores. Era uma sexta-feira à tarde, e o céu, pesado como chumbo, parecia decidido a afogar a metrópole em sua melancolia. Henrique Vasconcelos, acomodado no banco traseiro de sua Mercedes preta, observava o mundo através da janela embaçada. O ar-condicionado sussurrava, isolando-o do caos lá fora. Mas seus olhos, de um castanho profundo e cansado, traíam uma inquietação que nem ele mesmo compreendia. Aos 38 anos, Henrique era um homem de contrastes. Um milionário da construção civil, dono de uma fortuna que erguia arranha-céus e moldava o horizonte da cidade, mas cuja alma parecia esculpida em silêncios. Ele tamborilava os dedos no apoio de braço, o relógio de ouro reluzindo no pulso, enquanto o carro avançava lentamente pelo trânsito da Avenida Paulista. Ao seu lado, Lorena, sua noiva, falava sem parar, o tom agudo cortando o ar como uma faca afiada. Você já pensou onde vamos jantar em Campos do Jordão? Tem aquele restaurante novo, o Le Chalet, que todo mundo está comentando. E, Henrique, precisamos conversar sobre o anel. Não acha que está na hora? Quer dizer, já faz 2 anos e eu não sou de ficar esperando eternamente. Ela cruzou os braços, os lábios pintados de vermelho franzindo em uma expressão que misturava charme e ultimato. Lorena, com seus cabelos loiros perfeitamente alinhados e o vestido de grife que abraçava suas curvas, era a imagem da mulher que São Paulo esperava ver ao lado de um homem como Henrique. Mas, para ele, cada palavra dela parecia ecoar num vazio que ele não sabia nomear. Henrique desviou o olhar para a janela, fugindo do peso daquela conversa. Ele não estava certo de querer casar. Não com Lorena, não agora, talvez nunca. O anel, guardado numa caixa de veludo negro em seu cofre, era mais uma concessão às pressões dela do que um desejo genuíno. Ele planejava pedi-la em casamento naquele fim de semana, no hotel em Campos do Jordão, onde o helicóptero os levaria em poucos minutos. Mas a ideia o sufocava, como se o ar rarefeito da serra já estivesse comprimindo seu peito antes mesmo de chegarem lá. Ele massageou a têmpora, tentando dissipar a tensão, enquanto o motorista, um homem calado chamado Eduardo, manobrava o carro em direção ao heliporto. O sinal ficou vermelho e o carro parou. Foi então que Henrique viu. Sob a chuva impiedosa, uma mulher estava encolhida na calçada, o corpo curvado como um galho prestes a se partir. No colo, ela segurava uma menina pequena de talvez 4 anos, cujos cachos castanhos grudavam no rosto molhado. A mulher tentava proteger a criança com uma sacola plástica, um escudo frágil contra o dilúvio. Seus olhos, grandes e exaustos, encontraram os de Henrique por um instante e algo nele estremeceu. Não era pena, não exatamente. Era algo mais profundo, uma memória que ele havia enterrado há anos, mas que agora voltava como uma onda. Ele mesmo, criança, correndo pelas ruas com sua mãe, os pés descalços, chapinhando em poças, o estômago vazio, o medo de não ter onde dormir. Antes de mergulhar nesta história, gostaria de pedir o seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Obrigado e vamos continuar. Eduardo, pare o carro, Henrique disse, a voz rouca, quase como se não fosse sua. Lorena virou o rosto, o senho franzido. O quê? Henrique, estamos atrasados para o heliporto. O que está fazendo? Ele não respondeu. Abriu a porta, ignorando o protesto dela, e desceu do carro. A chuva o atingiu como uma bofetada gelada, encharcando sua camisa de linho em segundos. Ele caminhou até a mulher, que ergueu o olhar assustada, apertando a menina contra o peito.
Você está bem? Perguntou ele, a voz suavizada pela urgência. A mulher hesitou, os lábios trêmulos, como se não estivesse acostumada a ouvir gentileza. A menina, com olhos arregalados, segurava um pano velho que talvez já tivesse sido um ursinho de pelúcia. Estamos bem, ela murmurou, mas sua voz tremia tanto quanto suas mãos. Só precisamos de um lugar para esperar a chuva passar. Henrique olhou para a sacola plástica rasgada, para os sapatos gastos da mulher, para o rostinho pálido da criança. Algo dentro dele, uma parte que ele havia trancado a 7 chaves, se abriu. Você não tem para onde ir, tem? Perguntou. Mais uma constatação do que uma pergunta. Ela baixou o olhar envergonhada. Não por hoje, admitiu, quase inaudível. Henrique! Lorena chamou da porta do carro, o tom cortante. O que está fazendo? Vamos perder o voo. Ele a ignorou. Venha comigo, disse a mulher. Você e sua filha podem ficar na minha casa até a chuva passar. Pelo menos por esse fim de semana. A mulher piscou incrédula. Eu não posso aceitar, não te conheço. E eu não te conheço, Henrique retrucou, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Mas não vou deixar vocês aqui na chuva. Vamos, por favor. Lorena desceu do carro, o salto alto batendo contra o asfalto molhado. Henrique, isso é loucura. Você não sabe quem ela é. E se for perigoso? E se ela for, sei lá, uma ladra? Seu tom era uma mistura de indignação e ciúmes, os braços cruzados sobre o peito. Henrique virou-se para ela, o olhar firme. Lorena, ela tem uma criança, olhe para elas. Não vou deixar uma mãe e uma filha na rua. Ele voltou-se para a mulher. Qual é o seu nome? Elisa. Ela respondeu hesitante, abraçando a menina com mais força. E essa é a Malu. Elisa, Malu, Henrique repetiu, como se os nomes fossem uma promessa. Eduardo vai levá-las para minha casa depois de nos deixar no heliporto. Você tem minha palavra de que estarão seguras. Elisa hesitou, os olhos buscando algum sinal de armadilha. Mas a chuva continuava a castigá-la, e Malu tremia em seus braços. Ela assentiu finalmente com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. No carro, o silêncio era denso, cortado apenas pelo som da chuva e pelo tic-tac do limpador de para-brisa. Lorena, agora no banco ao lado de Henrique, lançava olhares fulminantes, os lábios apertados. Eu não acredito que você fez isso, sussurrou, a voz carregada de veneno. Uma estranha, Henrique, na sua casa? E eu, onde fico nisso tudo? Lorena, não é sobre você, ele respondeu, a voz baixa, mas firme. É sobre fazer o que é certo. Ela riu, um som seco e sem humor. Fazer o que é certo? Desde quando você é o herói da história? Isso é ridículo. Henrique não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Elisa, que segurava Malu no banco da frente ao lado de Eduardo. A menina, agora um pouco mais calma, olhava pela janela, os dedinhos traçando desenhos no vidro embaçado. Elisa, ainda encharcada, parecia tentar se fazer o menor possível, como se quisesse desaparecer. Mas havia algo nela, uma dignidade silenciosa, uma força que sobrevivia apesar de tudo, que mexia com Henrique. Ele se pegou pensando na sua própria mãe, nas noites em que eles dormiam em abrigos improvisados, nas promessas que ela fazia de que tudo ficaria bem. Promessas que, na maioria das vezes, não se cumpriram. Quando chegaram ao heliporto, Henrique desceu do carro, a chuva agora apenas uma garoa fina. Ele abriu a porta para Elisa e Malu, ajudando-as a descer. Eduardo vai levá-las para minha casa. A governanta deixou a casa fechada e arrumada, mas ela não estará lá esse fim de semana. Fiquem à vontade. Tem comida, toalhas limpas, tudo o que precisarem. Elisa olhou para ele, os olhos marejados, mas não de fraqueza. Era gratidão, misturada com desconfiança. Por quê? Perguntou, a voz quase um sussurro. Por que está fazendo isso? Henrique hesitou. Ele não tinha uma resposta clara, não para ela, nem para si mesmo. Porque eu sei como é, disse por fim.
e virou-se antes que ela pudesse perguntar mais. Enquanto o helicóptero decolava, levando Henrique e Lorena para Campos do Jordão, ele olhou pela janela, o coração apertado. A cidade ficava menor, as luzes de São Paulo piscando como estrelas numa noite sem fim. Mas sua mente não estava no hotel de luxo que o aguardava, nem no anel que ele talvez não entregasse. Estava em Elisa e Malu, na casa que ele havia deixado para trás, e na sensação estranha de que algo em sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas o que ele não sabia, e o que ninguém poderia prever, era que ao abrir as portas de sua mansão para uma estranha, ele também havia aberto uma porta que ele nem imaginava. E essa porta, uma vez entreaberta, nunca mais se fecharia. O helicóptero cortava o céu noturno, o zumbido das hélices misturando-se ao vento frio que soprava da serra. Henrique, recostado no assento de couro, olhava pela janela, mas não via as luzes distantes de Campos do Jordão se aproximando. Sua mente estava ancorada em São Paulo, na imagem de Elisa e Malu, encharcadas, entrando no carro com Eduardo. A memória da chuva, do rostinho pálido de Malu, do olhar exausto de Elisa, voltava como um eco insistente. Ele sentia o peso do anel no bolso interno do paletó, uma promessa que ele não sabia se queria cumprir. Ao seu lado, Lorena, com um copo de champanhe na mão, continuava falando, o tom cada vez mais cortante. Eu ainda não acredito que você deixou uma estranha entrar na sua casa, Henrique. E com uma criança, você nem sabe quem ela é. E se ela roubar algo? Ou pior, se for uma dessas pessoas que aparecem na TV, sabe, com histórias tristes que são só fachada? Henrique fechou os olhos por um instante, o cansaço pesando como uma pedra em seu peito. Lorena, já chega. Ela precisava de ajuda. Não vou discutir isso de novo. Sua voz saiu mais ríspida do que ele pretendia, e o silêncio que se seguiu era tão denso quanto a névoa que começava a envolver a serra. Lorena cruzou os braços, o lábio inferior tremendo levemente, não de tristeza, mas de frustração. Você nunca me escuta, Henrique. Tudo bem, faça o que quiser, mas não venha me culpar quando algo der errado. Ela virou o rosto para a janela, os cabelos loiros refletindo as luzes do painel do helicóptero, e mergulhou num silêncio ressentido. Enquanto isso, em São Paulo, a Mercedes preta deslizava pelas ruas agora mais calmas. A chuva reduzida a uma garoa fina que polvilhava o para-brisa. Elisa segurava Malu no colo, o calor do corpo da filha contra o seu trazendo um alívio que ela não sentia há meses. O motorista Eduardo mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua presença era calma, quase reconfortante. A casa do Sr. Vasconcelos fica no Morumbi, disse ele quebrando o silêncio. É grande, mas não se preocupe. A governanta deixou tudo pronto antes de sair para o fim de semana. Vocês vão ficar bem. Elisa assentiu, mas seus dedos apertavam a bolsa surrada que carregava, como se precisasse de algo sólido para se ancorar. Obrigada, murmurou, a voz ainda trêmula. Ela não sabia o que a esperava naquela casa, e a ideia de entrar na mansão de um estranho a fazia sentir como se estivesse pisando num campo minado. Mas Malu, exausta, já começava a adormecer em seus braços, o rostinho relaxado pela primeira vez em dias. Elisa olhou para a filha, os cachos ainda úmidos grudados na testa, e sentiu um aperto no coração. Tudo vai ficar bem, meu amor, sussurrou, mais para si mesma do que para Malu. Quando o carro parou diante do portão de ferro da mansão, Elisa prendeu o fôlego. A casa era imponente, com suas linhas modernas de vidro e concreto, iluminada por luzes suaves que faziam o jardim brilhar como um oásis. Eduardo abriu a porta do carro e a ajudou a descer, carregando a bolsa dela com cuidado. O quarto de hóspedes fica no segundo andar, disse ele, enquanto abria a porta principal. Tem comida na cozinha, roupas limpas no armário. O Sr. Vasconcelos disse para vocês se sentirem em casa. Elisa entrou, os pés hesitantes no mármore polido do hall. O ar cheirava a limpeza,
com um leve toque de lavanda que parecia flutuar no ambiente. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave do sistema de aquecimento. Malu, agora acordada, olhava ao redor com olhos arregalados, segurando o pano velho que chamava de Nenê. "Mamãe, é um castelo?" perguntou, a voz carregada de espanto. Elisa sorriu, apesar do nó na garganta. "Quase, meu amor. Vamos tomar um banho quente, tá?" Ela seguiu Eduardo até o quarto de hóspedes, um espaço amplo com uma cama king size, coberta por lençóis brancos impecáveis e uma janela que dava para o jardim. Eduardo apontou para um armário. "Tem toalhas e roupas ali. A cozinha está no térreo à esquerda. Se precisar de mim, meu número está na geladeira." "Obrigada, Eduardo", disse Elisa, a voz mais firme agora. "Você já fez muito." Ele deu um leve aceno com a cabeça e saiu, deixando-as sozinhas. Elisa trancou a porta do quarto por instinto, o hábito de quem viveu meses na incerteza. Depois, levou Malu para o banheiro, onde a banheira de hidromassagem parecia pertencer a outro mundo. Enquanto a água morna enchia a banheira, ela ajudou Malu a tirar as roupas molhadas, o coração doendo ao ver as costelinhas marcadas da filha sob a pele. "Você vai ficar quentinha agora", prometeu, esfregando o shampoo nos cabelos cacheados de Malu. A menina riu quando as bolhas começaram a se formar, e o som daquela risada tão puro fez os olhos de Elisa se encherem de lágrimas. Depois do banho, Elisa encontrou uma camiseta grande no armário, que serviu como pijama para Malu, e uma blusa de algodão para si mesma. Na cozinha, ela preparou um prato simples: arroz, ovos mexidos e uma fatia de pão que encontrou na despensa. Malu devorou a comida, os olhos brilhando de satisfação. "Mamãe, tem gosto de casa", disse, com a boca cheia, e Elisa sentiu um aperto no peito. Casa. Uma palavra que parecia tão distante, tão impossível. Quando as duas se deitaram na cama do quarto de hóspedes, o colchão macio parecia abraçá-las. Malu se aninhou contra o peito da mãe, o pano Nenê apertado entre os dedinhos. Pela primeira vez em meses, Elisa não sentiu o peso do medo. Não havia o barulho de carros passando, nem o frio cortante da rua, nem a incerteza do amanhã. Ela acariciou os cabelos da filha, ouvindo a respiração suave de Malu, e deixou que o sono a levasse, como uma onda gentil que a carregava para longe da tempestade. Enquanto isso, em Campos do Jordão, o resort Le Chalet brilhava com luzes douradas, o salão de jantar repleto de risadas e tilintar de taças. Lorena, agora com um vestido vermelho que parecia gritar por atenção, conversava com um casal de amigos, seus gestos exagerados, a risada alta demais. Henrique, sentado à mesa, segurava um copo de uísque, mas mal tocava a bebida. O ambiente, com seus lustres de cristal e o aroma doce de fondue, parecia sufocá-lo. Ele não conseguia se conectar ao glamour, às conversas sobre investimentos ou às fofocas sobre celebridades. Sua mente voltava para Elisa, para o olhar dela, para a forma como ela segurava Malu, como se fosse o último fio que a mantinha de pé. "Você está muito quieto, amor", disse Lorena, voltando para a mesa e deslizando a mão pelo braço dele. "Está pensando naquela mulher, não é? Eu sabia que isso ia te deixar assim. Por que você insiste em carregar o mundo nas costas?" Henrique olhou para ela, os olhos semicerrados. "Não é sobre carregar o mundo, Lorena. É sobre não fingir que ele não existe." Ele se levantou, deixando o copo intocado na mesa. "Vou dar uma volta." "Agora?" Lorena franziu o senho, a voz subindo uma oitava. "Henrique, estamos no meio do jantar." "Eu preciso de ar", ele disse, já se afastando, o paletó pendurado no ombro. Ele saiu para a varanda do resort, o ar gelado da serra mordendo sua pele. O céu estava limpo agora, as estrelas brilhando como cacos de vidro espalhados. Ele respirou fundo, tentando entender o que o inquietava tanto. Era Elisa, Malu, ou era ele mesmo confrontado com um espelho do seu passado que ele havia tentado apagar?
Ele se lembrou de uma noite, aos 7 anos, quando sua mãe o abraçou sob um viaduto, prometendo que o amanhã seria melhor. Ela mentiu, não por maldade, mas porque não tinha escolha. E agora, pela primeira vez, Henrique sentia que podia mudar o amanhã de alguém. De volta ao quarto, Lorena o esperava, os braços cruzados, o rosto uma máscara de impaciência. Você está diferente, Henrique. Desde que viu aquela mulher, você está distante. O que está acontecendo com você? Ele sentou na beira da cama, os ombros curvados. Não sei, Lorena. Só sei que não consigo parar de pensar nelas. E se eu não tivesse parado o carro? E se elas ainda estivessem na rua, na chuva? Lorena bufou, jogando os cabelos para trás. Você não é o salvador do mundo, Henrique, e francamente estou cansada de dividir você com seus impulsos de caridade. Quando você vai pensar em nós, no nosso futuro? Ele olhou para ela e pela primeira vez viu a verdade crua. Lorena não entendia, e talvez nunca entenderia. O anel, ainda no bolso, parecia queimar. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, ele se levantou e foi para o banheiro, o som da torneira abafando o silêncio tenso. Na mansão, o sábado amanheceu com um sol tímido, filtrado por nuvens finas. Elisa acordou com o canto de um pássaro no jardim. Um som tão estranho e delicado que por um momento ela pensou estar sonhando. Malu ainda dormia, os cachos espalhados no travesseiro, o rostinho tranquilo. Elisa se levantou, os pés descalços tocando o chão frio, e foi até a janela. O jardim, com suas roseiras e fontes, parecia um quadro vivo. Ela respirou fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões, e sentiu uma pontada de esperança. Algo que ela havia aprendido a temer, porque a esperança sempre vinha com um preço. Na cozinha, ela encontrou café, como se a casa soubesse que ela precisava disso. Preparou um café da manhã para Malu, torradas, geleia, um copo de suco de laranja que encontrou na geladeira. Enquanto Malu comia, rindo e lambuzando o rosto com geleia, Elisa se permitiu imaginar, por um breve momento, como seria se aquela fosse a vida delas. Mas a realidade bateu à porta. Elas estavam ali de favor, numa casa que não lhes pertencia, e na segunda-feira precisariam partir. Para onde ela não sabia. Enquanto isso, em Campos do Jordão, Henrique caminhava pelos jardins do resort, o celular na mão, hesitando em ligar para Eduardo. Ele queria saber se Elisa e Malu estavam bem, mas algo o impedia. Talvez o medo de se envolver demais, talvez a culpa por estar tão distante de Lorena. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. E então, como um trovão em céu claro, uma dúvida o atingiu. E se ele estivesse cometendo um erro? Não com Elisa, mas com Lorena, com sua vida inteira. Naquela noite, enquanto Elisa cantava uma canção de ninar para Malu e Henrique encarava o teto do quarto de hotel, incapaz de dormir, algo estava mudando. Um fio invisível começava a conectar dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado. E sem que nenhum dos dois soubesse, uma decisão tomada na chuva estava prestes a desencadear uma tempestade de emoções que mudaria tudo. O domingo à noite envolvia São Paulo numa calma enganadora. O ar pesado com o calor úmido que seguia a chuva. O ronco do motor da Mercedes ecoava baixo enquanto o carro serpenteava pelas ruas do Morumbi, levando Henrique e Lorena de volta à mansão. No banco traseiro, Henrique mantinha os olhos fixos na janela, o reflexo de seu rosto cansado dançando no vidro. O fim de semana em Campos do Jordão havia sido um fiasco disfarçado de luxo. As risadas forçadas de Lorena, as conversas vazias no resort, o peso do anel que ele não tirou do bolso, tudo isso o deixara exausto. Ele havia planejado pedi-la em casamento, um gesto para aplacar as cobranças dela, mas cada palavra azeda que Lorena lançava sobre Elisa e Malu o fazia recuar. Agora, o anel permanecia guardado,
Uma promessa adiada, talvez para sempre. Lorena, ao seu lado, não escondia o descontentamento. Que calor insuportável! Resmungou, abanando-se com a mão, o esmalte vermelho brilhando sob a luz fraca do carro. E esse trânsito, parece que São Paulo inteira resolveu sair hoje. Não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho e esquecer esse fim de semana. Ela lançou um olhar cortante para Henrique. E por favor, me diz que aquela mulher e a criança já foram embora. Não aguento mais essa história. Henrique não respondeu. Seus dedos tamborilavam no apoio de braço, uma batida ritmada que traía sua inquietação. Ele não sabia o que encontraria ao chegar em casa, mas a ideia de Elisa e Malu ainda na mansão não o incomodava. Pelo contrário, havia algo reconfortante nisso, algo que ele não conseguia explicar. Vamos ver, murmurou, a voz quase perdida no ronco do motor. Quando o carro parou diante do portão da mansão, o silêncio da noite foi cortado apenas pelo farfalhar das árvores no jardim. Eduardo abriu a porta para eles, o rosto impassível como sempre. Bem-vindos de volta, senhor Vasconcelos, disse com um leve aceno. Tudo em ordem na casa. Henrique assentiu, mas seus olhos já buscavam a fachada de vidro e concreto, como se tentasse enxergar através das paredes. Lorena, sem esperar, marchou em direção à entrada, os saltos estalando no caminho de pedras. Vou direto para o quarto, anunciou sem olhar para trás. Esse calor está me matando, e Henrique cuide dessa situação. Não quero estranhos na minha futura casa. Ele a ignorou, entrando no hall com passos lentos. O ar fresco da mansão o envolveu, carregado com aquele mesmo toque de lavanda que parecia impregnado em cada canto. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Um som suave, quase etéreo, flutuava do segundo andar. Risadas, leves como sinos, misturadas com o murmúrio de uma voz infantil. Henrique sentiu um aperto no peito, uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, algo que ele não queria nomear. Ele subiu as escadas, cada degrau ecoando como um tambor em seu coração. No corredor do segundo andar, a porta do quarto de hóspedes estava entreaberta, uma faixa de luz dourada escapando para o chão. Ele parou, a mão hesitando na maçaneta, e então empurrou a porta. A cena diante dele o fez congelar. No chão, sobre o tapete macio, Elisa estava sentada de pernas cruzadas, os cabelos castanhos soltos caindo sobre os ombros. Ela vestia uma blusa de algodão simples, encontrada no armário da casa, mas havia uma beleza serena nela, algo que transcendia a simplicidade de suas roupas. Malu, ao seu lado, segurava um conjunto de blocos de madeira. A menina empilhava os blocos com cuidado, a língua para fora em concentração, enquanto Elisa ria, apontando para a torre instável. Cuidado, Malu, vai cair, disse, a voz suave, mas cheia de vida. A risada de Malu explodiu, um som cristalino que encheu o quarto. Não vai não, mamãe, é a maior torre do mundo. Ela bateu palmas, e um dos blocos caiu, fazendo as duas rirem ainda mais. Por um instante, Henrique sentiu como se tivesse invadido um universo paralelo, um lugar onde o peso do mundo não existia. Ele ficou parado, incapaz de se mover, o coração batendo forte. Era como se a cena diante dele fosse um quadro vivo, uma memória que não pertencia à sua vida, mas que ele desejava desesperadamente que pertencesse. Henrique! A voz de Lorena cortou o ar como uma lâmina. Ela apareceu atrás dele, o rosto endurecido, os olhos estreitados ao ver Elisa e Malu. Elas ainda estão aqui? Sua voz subiu, carregada de incredulidade e algo mais. Ciúmes, talvez, ou medo de algo que ela não conseguia nomear. Você disse que era só pelo fim de semana. Já é domingo, Henrique. Quando elas vão embora? Elisa levantou-se rapidamente, o sorriso apagando-se de seu rosto como uma vela soprada pelo vento. Ela puxou Malu para o colo, os braços protetores envolvendo a menina. Desculpe-me, disse, a voz baixa, mas firme.
Nós já estamos de saída. Não queríamos causar problema. Seus olhos encontraram os de Henrique por um breve momento, e havia neles uma mistura de gratidão e vergonha, como se ela soubesse que sua presença era um incômodo. Lorena cruzou os braços, o salto batendo impacientemente no chão. Henrique, fala com ela. Isso é ridículo. Essa casa não é um abrigo. Ela olhou para Elisa e por um instante seus olhos se demoraram. Elisa, mesmo com a blusa simples e os cabelos despenteados, tinha uma beleza natural que parecia brilhar sob a luz suave do quarto. Lorena franziu o senho, a irritação misturando-se com uma pontada de insegurança. Você não acha que já abusaram demais da sua generosidade? Henrique não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos em Elisa, em Malu, na forma como a menina se agarrava à mãe, os olhinhos arregalados, mas sem medo, apenas curiosos. Algo dentro dele se partiu. Ele abriu a boca, mas as palavras pareciam presas, como se sua voz tivesse esquecido como obedecer. Elisa, disse finalmente a voz rouca, você não precisa ir agora. É tarde e... Henrique... Lorena interrompeu, o tom agora quase um grito. Você está brincando, não é? Elas não podem ficar aqui para sempre. Elisa balançou a cabeça, já começando a juntar as poucas coisas que tinha. Não, está tudo bem. Nós já vamos. Obrigada por tudo, Sr. Vasconcelos. Você foi mais gentil do que eu merecia. Ela pegou a bolsa surrada, colocando-a no ombro e segurou a mão de Malu. A menina olhou para Henrique, o rostinho confuso. O moço é gentil, mamãe, sussurrou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Henrique sentiu um calor subir pelo peito, uma emoção que ele não experimentava há anos. Elisa, por favor, disse, dando um passo à frente. Não é seguro sair agora, é noite e... Vocês podem ficar até amanhã. Pelo menos, até amanhã. Lorena bufou, virando-se para ele com fogo nos olhos. Você está louco, Henrique. Isso é a sua casa, quase minha. Ou você esqueceu que eu também passo muito tempo aqui? Ela apontou para Elisa, a voz tremendo de raiva. Ela não é sua responsabilidade. Você não sabe nada sobre ela. Eu sei que ela precisava de ajuda. Henrique retrucou, a voz subindo pela primeira vez. E sei que não posso virar as costas para alguém que está na rua com uma criança. Não é quem eu sou, Lorena. Ele olhou para ela e pela primeira vez viu-a como ela realmente era. Alguém que vivia num mundo de aparências, onde a compaixão era um luxo que ela não podia ou não queria pagar. Lorena ficou em silêncio, os lábios apertados, o rosto vermelho. Você vai se arrepender disso, disse por fim, antes de girar nos calcanhares e marchar para o quarto principal, a porta batendo com um estrondo que ecoou pela casa. Elisa baixou o olhar, os dedos apertando a mão de Malu. Eu não quero causar problemas, disse quase num sussurro. Nós vamos embora. Não, Henrique disse, a palavra saindo com uma firmeza que o surpreendeu. Você e Malu ficam. Pelo menos até amanhã. Eu insisto. Ele olhou para a menina, que agora o encarava com um sorriso tímido, e sentiu algo se acender dentro dele. Uma chama pequena, mas quente, que ele havia esquecido que existia. Elisa hesitou, os olhos buscando os dele, como se tentasse decifrar suas intenções. Por quê? Perguntou, a mesma pergunta que fizera na chuva, na sexta-feira. Por que você está fazendo isso? Henrique abriu a boca, mas antes que pudesse responder, Malu soltou a mão da mãe e correu até ele, abraçando suas pernas. Obrigada, moço gentil, disse a voz abafada contra o tecido da calça dele. O gesto foi tão inesperado, tão puro, que Henrique sentiu os olhos arderem. Ele se abaixou, ficando na altura da menina, e sorriu. De nada, Malu, disse, a voz embargada. Ele olhou para Elisa, que observava a cena com lágrimas contidas. Fiquem, só por essa noite. Elisa assentiu, finalmente,
o peso da exaustão vencendo sua resistência. Obrigada, murmurou, e levou Malu de volta para a cama, os movimentos lentos, como se carregasse o mundo nos ombros. Enquanto Henrique descia as escadas, o eco da porta batida por Lorena ainda ressoava em sua mente. Ele foi até a sala, onde o bar de Mogno guardava uma garrafa de conhaque. Serviu-se de um copo, mas não bebeu. Em vez disso, ficou olhando para o líquido âmbar, os pensamentos girando como um redemoinho. Ele havia enfrentado Lorena, algo que nunca fizera com tanta convicção. E por quê? Por uma mulher que ele mal conhecia? Por uma criança que o chamava de moço gentil? Ou por algo maior, algo que ele ainda não entendia? Lá em cima, no quarto de hóspedes, Elisa deitou-se ao lado de Malu, o coração acelerado. A bondade de Henrique a confundia, mas também a assustava. Ela conhecia o mundo, conhecia as pessoas e sabia que gestos como aquele sempre vinham com um preço. Mas enquanto acariciava os cabelos da filha, ouvindo a respiração suave dela, Elisa sentiu algo que não sentia há muito tempo, segurança, mesmo que temporária. Ela fechou os olhos, tentando não pensar no amanhã, mas uma pergunta insistia em sua mente. Quem era aquele homem e o que ele queria dela? Naquela noite, enquanto a mansão mergulhava no silêncio, Henrique ficou acordado, o copo de conhaque intocado na mão. Ele olhou para o teto, as sombras dançando como fantasmas do passado. Então, como um relâmpago, uma verdade o atingiu. Ele não podia mais fingir, não com Lorena, não consigo mesmo. Mas o que ele faria com essa verdade ele ainda não sabia. E em algum lugar da casa, uma decisão estava sendo forjada. Uma decisão que mudaria tudo e que ninguém, nem mesmo Henrique, poderia prever. O sol da manhã de segunda-feira rastejava pelas janelas da mansão, lançando faixas douradas sobre o mármore polido do hall. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro e pelo som abafado de passos leves no quarto de hóspedes. Elisa movia-se com a pressa de quem teme ser pega, dobrando a blusa de algodão que usara e colocando-a cuidadosamente sobre a cama. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma vergonha que pesava como chumbo. Malu, sentada no tapete, abraçava o pano velho que chamava de Nenê, os olhos grandes seguindo cada movimento da mãe. "Mamãe, a gente vai pro castelo de novo?" perguntou, a voz carregada de esperança infantil. Elisa forçou um sorriso, o coração apertado. "Não, meu amor. A gente precisa ir agora, mas foi bom, né? Dormir quentinha, tomar banho de bolhas." Ela se ajoelhou, beijando a testa da filha e tentou ignorar o vazio que crescia dentro dela. Não havia para onde ir. A chuva cessara, mas os abrigos da cidade estavam lotados, e as ruas, com seu frio cortante e olhares indiferentes, eram a única certeza. Ela pegou a bolsa surrada, verificando pela 10ª vez se não esquecera nada, como se aqueles poucos pertences fossem o último fio que a conectava à dignidade. No andar de baixo, Henrique acordara cedo, o sono fragmentado por sonhos que ele não conseguia lembrar, mas que deixavam um gosto amargo na boca. O confronto com Lorena, na noite anterior, o havia deixado com os nervos à flor da pele. Ele estava na cozinha, o café preto, esfriando na xícara, quando ouviu o som de uma porta no 2º andar. Algo o impulsionou a subir as escadas, uma urgência que ele não podia ignorar. Ao chegar ao corredor, viu Elisa saindo do quarto, a bolsa no ombro, Malu segurando sua mão. O rosto dela estava rígido, os olhos baixos, como se quisesse passar despercebida. "Elisa", chamou ele, a voz rouca do amanhecer. "Você está indo." Ela parou, hesitante, e virou-se lentamente. "Sim, Sr. Vasconcelos. Já abusamos demais da sua bondade. Vamos agora, antes que cause mais problemas." Sua voz era firme, mas havia uma fragilidade nos olhos, como se cada palavra doesse. Henrique deu um passo à frente, as mãos inquietas ao lado do corpo.
Você não precisa ir assim. Não tão cedo. Pelo menos me diga o que aconteceu com vocês. Como chegaram a esse ponto? Ele não sabia por que precisava saber, mas a pergunta parecia queimar. Uma necessidade de enxergar além da superfície. Elisa apertou a mão de Malu, os lábios tremendo. Por um momento, pareceu que iria recusar, mas algo no olhar de Henrique, uma sinceridade desarmada, quase vulnerável, quebrou suas defesas. Ela respirou fundo, o ar preso na garganta como um soluço contido. Não é uma história bonita, começou, a voz baixa. Eu trabalhava como auxiliar numa creche, mas Malu ficava doente com frequência. Eu precisava faltar, levar ela ao médico, e eles não quiseram renovar meu contrato. O pai dela... Ela parou, os olhos marejando, e olhou para Malu, que brincava com o pano alheia. Ele morreu há 2 anos, uma doença terminal. Câncer. Ele lutou, mas não tinha como vencer. Depois disso, as contas se acumularam. Fui despejada do apartamento. Não tenho família em São Paulo. Meus parentes estão no Nordeste, mas não posso contar com eles. Os abrigos estão lotados por causa das chuvas. Então, acabamos na rua. Cada palavra caía como uma pedra, pesada, carregada de dor. Henrique ouviu em silêncio, o peito apertado. Ele imaginou Elisa carregando Malu pelas ruas escuras. O medo constante, a fome que ele conhecia tão bem de sua própria infância. Você passou por tudo isso sozinha? Perguntou, a voz quase um sussurro. Elisa assentiu, os olhos fixos no chão. Eu não tinha escolha, Malu é tudo que me resta. Faço o que for preciso por ela. Antes que Henrique pudesse responder, o som de saltos ecoou no corredor. Lorena apareceu, o rosto endurecido, os cabelos loiros presos num coque perfeito. Ela vestia um conjunto de linho branco, mas a raiva em seus olhos apagava qualquer elegância. Você ainda está aqui? Disse, dirigindo-se a Elisa, o tom cortante como vidro. Henrique, eu achei que você tinha resolvido isso ontem. Henrique virou-se para ela, a irritação crescendo. Lorena, para. Ela estava me contando o que aconteceu. Você não entende. Não, você não entende. Lorena interrompeu. Você está obcecado por essa mulher e essa criança. É ridículo, Henrique. Você nem sabe quem ela é. E eu, onde fico nisso tudo? Sou sua noiva ou você esqueceu? Ela cruzou os braços, o olhar faiscando entre raiva e insegurança, como se temesse perder o lugar que acreditava ser seu. Elisa deu um passo atrás, puxando Malu para mais perto. Eu não quero causar isso, disse a voz tremendo. Nós vamos agora. Obrigada por tudo, Sr. Vasconcelos. Ela começou a caminhar em direção à escada, os ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo. Elisa, espere! Henrique chamou, a voz firme. Ele desceu os degraus atrás dela, ignorando o olhar fulminante de Lorena. Você não pode sair assim, não tem para onde ir, não é seguro. Elisa parou no hall, os olhos marejados, mas cheios de determinação. Você foi gentil, mais gentil do que qualquer pessoa em muito tempo, mas não quero ser um problema. Não para você, não para ela. Ela olhou para Malu, que agora a encarava com olhos confusos, segurando o pano nenê com mais força. Vamos, meu amor. Henrique sentiu um aperto no peito, uma mistura de impotência e algo mais profundo, algo que ele não queria nomear. Você não é um problema, disse, as palavras saindo com uma intensidade que o surpreendeu. Por favor, Elisa, fique, só até encontrarmos uma solução. Lorena desceu as escadas, os saltos batendo como trovões. Henrique, isso é demais. Você está escolhendo uma estranha em vez de mim, é isso? Sua voz tremia, não apenas de raiva, mas de um medo que ela tentava esconder. O medo de ser deixada para trás, de não ser mais o centro do mundo de Henrique. Henrique olhou para ela e, pela primeira vez, viu a verdade crua. Lorena não era a mulher com quem ele queria dividir a vida. O anel
Ainda guardado, parecia uma corrente que ele não queria mais carregar. Lorena, isso não é sobre escolher, disse a voz calma, mas firme. É sobre fazer o que é certo. Já te falei isso outra vez. Elisa balançou a cabeça, já abrindo a porta da frente. Obrigada, mas não posso ficar. Ela saiu puxando Malu, o ar quente da manhã envolvendo-as como um abraço opressivo. Henrique ficou parado, o coração disparado, incapaz de deixá-las ir. Naquela noite, a mansão parecia mais vazia do que nunca. Henrique estava na sala, o copo de conhaque intocado sobre a mesa, quando Lorena entrou, o rosto vermelho de indignação. Você deixou elas irem, mas ainda está assim, perdido nos seus pensamentos, disse, a voz carregada de veneno. O que está acontecendo com você, Henrique? Por que você insiste em se meter com estranhos, mas não consegue nem me pedir em casamento? Eu estou cansada de esperar. Henrique levantou os olhos, a exaustão pesando como chumbo. Lorena, eu preciso de espaço. Vá para casa, quero ficar sozinho. As palavras saíram frias, cortantes, e ele não se arrependeu delas. Lorena piscou, atônita, como se tivesse levado um tapa. Você está me mandando embora? Por causa dela? Ela apontou para a porta, como se Elisa ainda estivesse lá. Você vai se arrepender disso, Henrique. Ela pegou a bolsa, os movimentos bruscos e saiu, batendo a porta com um estrondo que ecoou pela casa. Sozinho, Henrique afundou no sofá, o silêncio da mansão envolvendo-o como um manto. Ele pensou em Elisa, em Malu, nas ruas escuras que agora as engoliam. Algo dentro dele se partiu. Ele pegou o celular e ligou para Eduardo. Preciso que você faça algo por mim, disse, a voz firme. Encontre Elisa e Malu, não importa como. Preciso saber onde elas estão. Enquanto isso, Elisa caminhava pelas ruas do Morumbi, Malu no colo, a bolsa pesando no ombro. O sol já se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, mas o calor ainda sufocava. Ela não sabia para onde ir, mas cada passo era uma promessa para Malu. Ela encontraria um jeito. Num beco estreito, parou para descansar, o corpo exausto. Malu, sonolenta, murmurou, apertando o nenê contra o peito. O moço gentil vai nos ajudar, mamãe? Elisa sentiu um nó na garganta. Talvez, meu amor, disse, acariciando os cabelos da filha. Mas no fundo, ela não acreditava. A bondade de Henrique era um raio de luz num mundo escuro. Mas raios não duram. Ela fechou os olhos, tentando não chorar, quando ouviu o som de um carro se aproximando. O farol iluminou o beco e uma figura familiar desceu do veículo. Eduardo, o motorista. Senhorita Elisa, disse ele, a voz calma, mas urgente. O senhor Vasconcelos me pediu para encontrá-las. Ele quer ajudar, de verdade. Elisa olhou para ele, o coração disparado. A esperança, aquela traiçoeira, voltou a pulsar. Mas com ela veio o medo. Por quê? Perguntou, a mesma pergunta que ecoava em sua mente desde a chuva. O que ele quer de mim? Eduardo hesitou, como se procurasse as palavras certas. Não sei, senhorita, mas ele disse que não pode deixar vocês assim. Venha comigo, pelo menos por essa noite. Elisa olhou para Malu, agora adormecida em seus braços, o rostinho tranquilo contra seu ombro. Aceitar significava confiar, algo que ela havia aprendido a temer. Mas recusar significava outra noite na rua, outra noite de medo. Ela respirou fundo, o ar quente enchendo seus pulmões e assentiu. Tudo bem, por Malu. Enquanto o carro de Eduardo cortava a noite, levando Elisa e Malu de volta à mansão, Henrique caminhava pela sala, o coração inquieto. Ele não sabia o que faria quando as encontrasse, mas sabia que não podia deixá-las ir. Não era só compaixão, era algo mais, algo que o assustava e o atraía ao mesmo tempo. Ele olhou para o anel, agora sobre a mesa, e sentiu um alívio estranho. Não haveria pedido não para Lorena, mas o que viria em seu lugar
Ele ainda não sabia. Naquela noite, enquanto a mansão recebia Elisa e Malu mais uma vez, uma nova página estava sendo escrita. Uma decisão tomada na pressa, num beco escuro, estava prestes a mudar o destino de todos. E, em algum lugar do coração de Henrique, uma verdade começava a tomar forma. Uma verdade que ele ainda não ousava enfrentar, mas que o levaria a um caminho sem volta. A noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade piscando como estrelas cansadas contra o céu roxo. O carro de Eduardo parou suavemente diante do portão da mansão. O motor, ronronando baixo, enquanto Elisa, com Malu adormecida em seus braços, descia com passos hesitantes. O ar estava mais fresco agora, mas o peso da decisão que acabara de tomar parecia aquecer seu peito, uma mistura de alívio e medo. Ela olhou para a fachada de vidro e concreto, tão imponente quanto na primeira noite, e sentiu um arrepio. Aceitar voltar era como pisar novamente num campo minado, mas o rostinho tranquilo de Malu, aninhado contra seu ombro, era motivo suficiente para engolir o orgulho. Henrique aguardava no hall, as mãos nos bolsos, o rosto marcado por uma inquietação que ele tentava disfarçar. Quando viu Elisa e Malu, seus ombros relaxaram, como se um peso invisível tivesse sido levantado. "Vocês estão bem", disse, mais uma constatação do que uma pergunta. Ele se aproximou, hesitando antes de continuar. "Elisa, me desculpe por hoje, por Lorena, por tudo. Eu não deveria ter deixado você ir." Elisa baixou os olhos, ajustando Malu no colo. "Você não tem que se desculpar, Sr. Vasconcelos. Já fez demais por nós." Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil, uma relutância em aceitar mais do que já havia recebido. "Não." Henrique interrompeu, a voz suave, mas decidida. "Não é o suficiente. Eu quero ajudar de verdade. Quero que você e Malu fiquem aqui, na mansão. Não como hóspedes, mas com um lar. Posso arranjar assistência médica para Malu, garantir que ela esteja bem. E você, sei que trabalhou numa creche, mas também vi na sua bolsa um caderno com anotações de marketing. Você entende disso, não é? Eu preciso de alguém no meu escritório. Alguém com ideias novas. Você poderia trabalhar comigo, Elisa? Seria um começo." Elisa piscou, surpresa. A oferta era generosa, quase irreal, mas o peso de Lorena pairava como uma sombra. "Senhor Vasconcelos, eu... não sei. Sua noiva, ela não vai gostar disso. Eu não quero causar mais problemas." Malu, que começava a despertar, levantou a cabeça, os olhos sonolentos brilhando à luz do hall. "Mamãe, o moço gentil quer ajudar. A gente pode ficar no castelo?" Sua voz era tão pura, tão cheia de esperança, que Elisa sentiu o coração apertar. Ela olhou para a filha, depois para Henrique, e viu algo em seus olhos. Não pena, mas uma determinação que a desarmava. "Por favor, Elisa", Henrique disse, quase implorando. "Por Malu, pelo menos até você se reerguer." Elisa respirou fundo, o ar fresco da mansão enchendo seus pulmões. Ela sabia que aceitar significava se expor, significava lidar com Lorena e com o que quer que ela pudesse fazer. Mas recusar era voltar para as ruas, para o medo. "Tudo bem", disse finalmente a voz baixa. "Por Malu, mas só até eu conseguir me organizar." Henrique sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Obrigado por confiar em mim", disse. E algo em sua voz fez Elisa sentir um calor que ela não queria nomear. Os dias seguintes foram uma dança delicada de ajustes e tensões. Elisa instalou-se num quarto, ao lado do quarto de hóspedes, com uma vista para o jardim que Malu adorava. Henrique providenciou um médico para avaliar a saúde de Malu, que apesar da fragilidade, estava surpreendentemente bem, precisando apenas de vitaminas e uma dieta mais consistente. No escritório, Elisa começou a trabalhar, revisando campanhas de marketing para a empresa de Henrique, uma construtora de alto padrão.
Ela era meticulosa, suas anotações trazendo ideias frescas que surpreendiam até mesmo os colegas mais experientes. Henrique notava o brilho em seus olhos quando ela falava de estratégias, e isso o fazia sorrir, mesmo que ele tentasse disfarçar. Malu, por sua parte, parecia florescer. Henrique trouxe brinquedos, um conjunto de blocos coloridos, uma boneca que Malu batizou de Estrelinha, e roupas novas, pequenas peças de algodão que faziam os olhos da menina brilharem. "Olha, mamãe, é rosa!" exclamava, girando com um vestido novo, e Elisa, apesar de sua relutância, sentia o coração aquecer com a alegria da filha. Mas a sombra de Lorena não desaparecia. Elisa sabia que a paz era temporária, que a qualquer momento a tempestade voltaria. Ela mantinha a guarda alta, sempre olhando por cima do ombro, como se esperasse Lorena aparecer no corredor com seus saltos afiados e sua raiva cortante. Uma semana depois, Lorena voltou à mansão. Ela havia passado dias remoendo a discussão, o ego ferido pela forma como Henrique a dispensara. Decidida a fazer as pazes, ou pelo menos a recuperar o controle, ela chegou numa tarde de quinta-feira, o cabelo loiro solto, um vestido azul que abraçava suas curvas, carregava uma bolsa de grife e um sorriso ensaiado, imaginando que Elisa e Malu já teriam partido. Ao entrar no hall, porém, ouviu risadas infantis ecoando do jardim. Seu sorriso congelou. Ela seguiu o som, os saltos ecoando no mármore, e parou na porta de vidro que dava para o quintal. Lá estava Malu, correndo atrás de uma bola colorida, enquanto Elisa, sentada na grama, ria e batia palmas. A cena era tão simples, tão cheia de vida, que Lorena sentiu uma pontada de inveja que não podia explicar. "Elas ainda estão aqui", murmurou, a voz tremendo de incredulidade. "Lorena?" Henrique apareceu atrás dela, vindo do escritório, uma pilha de papéis na mão. Ele parecia cansado, mas seus olhos se iluminaram ao ver Malu no jardim. "Você não avisou que viria." Lorena virou-se, o rosto endurecido. "Eu vim pedir desculpas, Henrique. Achei que tínhamos passado por um mal-entendido, mas agora vejo que não. Elas estão morando aqui? Sério?" Sua voz subiu, carregada de indignação. "Você disse que era só por uma noite." Henrique suspirou, esfregando a testa. "Elisa está me ajudando no escritório. Ela tem experiência em marketing e suas ideias são incríveis. Estou dando a ela uma chance de se reerguer. Ela e Malu vão ficar aqui até conseguirem um apartamento." Lorena riu, um som seco e sem humor. "Um apartamento? Você está brincando, não é? Você transformou a casa num abrigo, Henrique. E eu? Onde fico nisso tudo? Sou sua noiva ou isso também mudou?" Ela cruzou os braços, os olhos faiscando, mas havia um tremor em sua voz, uma rachadura na armadura. "Lorena, isso não é sobre você", Henrique disse, a voz firme mas cansada. "É sobre fazer o que é certo. Elisa e Malu não têm ninguém. Eu não posso virar as costas para elas." "E para mim você pode", Lorena retrucou, os olhos marejando. "Você está diferente, Henrique. Desde que elas apareceram, você não é mais o mesmo." Ela deu um passo à frente, a voz baixando, quase suplicante. "Eu te amo, mas não vou dividir você com uma estranha." Henrique olhou para ela e, pela primeira vez, sentiu a verdade com clareza. O amor que Lorena dizia sentir era uma corrente, um peso que o puxava para um lugar onde ele não queria mais estar. "Lorena, eu preciso que você vá", disse, as palavras saindo com uma calma que o surpreendeu. "Não é sobre Elisa, é sobre mim, sobre quem eu quero ser." Lorena ficou parada, o rosto pálido, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. "Você está terminando comigo?" perguntou, a voz quase um sussurro. Henrique hesitou, mas assentiu. "Sim, acho que sim." Ela piscou, as lágrimas escorrendo, mas a raiva logo tomou o lugar da tristeza. "Você vai se arrepender disso, Henrique. Vai ver."
Ela girou nos calcanhares, a bolsa batendo contra o quadril, e saiu, a porta da frente batendo com um estrondo que ecoou pela mansão. Nos dias seguintes, a rotina na mansão mudou. Henrique chamava Elisa todos os dias para o escritório, pedindo sua opinião sobre campanhas, relatórios, estratégias. Ela era brilhante, trazendo ideias que faziam os olhos dele brilharem de admiração. "Você já pensou em voltar a estudar marketing?" perguntou ele numa tarde, enquanto revisavam um plano de expansão. "Você tem talento para isso." Elisa sorriu, tímida, mas negou com a cabeça. "Não tenho tempo, Sr. Vasconcelos. Malu é minha prioridade agora." Mas as palavras de Henrique ficavam em sua mente, como sementes plantadas num solo que ela não ousava cultivar. Fora do trabalho, Henrique se aproximava de Malu com uma naturalidade que surpreendia Elisa. Ele passava no quarto delas com brinquedos novos, um quebra-cabeça, um ursinho de pelúcia e roupas que pareciam escolhidas com cuidado. "Olha, Malu, esse é para você", dizia, entregando um vestido com estampas de estrelas. Malu corria para abraçá-lo, chamando-o de moço gentil. E Elisa, apesar da gratidão, sentia um nó no estômago. A bondade de Henrique era um presente, mas também uma ameaça. Ela conhecia o mundo, conhecia as pessoas, e sabia que Lorena não desistiria tão facilmente. Enquanto isso, Elisa começava a visitar apartamentos na cidade. Com o salário que recebia de Henrique, ela podia sonhar com um futuro. Numa tarde de sábado, encontrou um apartamento modesto no Brooklyn, com uma varanda minúscula que Malu adorou. "Mamãe, dá para ver o céu", disse a menina, apontando para a janela. Elisa assinou o contrato no dia seguinte, o coração leve, mas também pesado. Era o primeiro passo para a independência, mas também o fim de um capítulo que, apesar de tudo, trouxera segurança. Naquela noite, ela foi até o escritório de Henrique, onde ele revisava papéis sob a luz de um abajur. "Senhor Vasconcelos", começou a voz hesitante, "eu encontrei um apartamento, vou alugar. Acho que é hora de eu e Malu seguirmos em frente." Henrique levantou os olhos, o rosto congelando por um instante. "Um apartamento", repetiu, a voz mais baixa do que ele pretendia. "Isso é ótimo, Elisa. Fico feliz por você." Ele forçou um sorriso, mas seus olhos traíam uma tristeza que ele tentava esconder. "Quando vocês vão?" "Em uma semana", ela respondeu, olhando para as mãos. "Quero agradecer por tudo. Você mudou nossa vida." Henrique assentiu, o peito apertado. "Você não precisa agradecer. Eu só fiz o que era certo." Mas enquanto ele falava, uma verdade crescia dentro dele, uma verdade que ele ainda não ousava enfrentar. A ideia de Elisa e Malu saírem da mansão o deixava com um vazio que ele não podia explicar. Quando Elisa voltou para o quarto, Malu dormia, abraçada ao ursinho que Henrique dera. Ela se sentou na cama, olhando para a filha, e sentiu uma mistura de alívio e incerteza. O futuro estava à vista, mas algo nela, algo que ela não queria nomear, parecia querer ficar. Na sala, Henrique ficou parado, olhando para o anel que ainda estava sobre a mesa. Ele o pegou, sentindo seu peso, e o guardou numa gaveta. Não era o fim, mas o começo de algo novo, algo que ele ainda não entendia. E, enquanto a noite avançava, a mansão parecia pulsar com possibilidades, com promessas de um futuro que ninguém podia prever. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas leves do apartamento no Brooklyn, lançando um brilho suave sobre a sala pequena, mas acolhedora. Elisa arrumava a mesa para o café da manhã, o aroma de café fresco misturando-se ao cheiro de pão quente. Malu, sentada no chão, brincava com Estrelinha, a boneca que Henrique dera, enquanto cantarolava uma música inventada sobre castelos e estrelas.
O apartamento era modesto, com paredes brancas e móveis simples, mas cada canto parecia pulsar com vida. Para Elisa, era mais que um teto. Era a promessa de um recomeço, conquistada com suor e uma esperança teimosa. Ainda assim, ao olhar para a filha, ela sentia um vazio que não explicava, uma saudade inesperada da mansão, ou talvez de algo mais. Os dias após a mudança haviam sido uma dança de novos hábitos. Elisa continuava trabalhando na empresa de Henrique, onde suas ideias de marketing floresciam, ganhando elogios da equipe. Ela levava Malu para a creche, que conseguiu matricular, e chegava cedo para trabalhar, revisando campanhas com uma paixão que a surpreendia, como se redescobrisse uma parte de si esquecida. Henrique, porém, estava diferente. Ele a cumprimentava com sorrisos gentis, mas seus olhos carregavam uma sombra, uma inquietude que ela notava, mas não questionava. No fundo, Henrique sentia um buraco no peito. A mansão, antes um refúgio, agora parecia grande demais. Seus corredores ecoando a ausência de Malu correndo e Elisa rindo. Ele sentia falta delas, não apenas da companhia, mas da sensação de propósito que elas traziam, algo que Lorena nunca despertara. Henrique sabia que precisava entender o que sentia. Ele estava prestes a se casar com Lorena, mas agora, cada pensamento parecia girar em torno de Elisa e Malu. Confuso, marcou sessões com uma terapeuta, uma mulher de voz calma que o ajudava a desatar os nós em seu coração. "O que você quer, Henrique?" perguntava ela, e ele hesitava, as palavras presas. "Quero ser feliz", dizia, mas a imagem de Elisa, com seu sorriso tímido, e Malu, com seus abraços espontâneos, invadia sua mente. Ele nunca conhecera o pai, uma ausência que moldara sua vida, e a ideia de Malu crescer com o mesmo vazio o aterrorizava. Mas seria ele capaz de ser mais que um benfeitor? Seria amor o que sentia, ou apenas culpa disfarçada? Para clarear a mente, Henrique tomou uma decisão ousada: afastar-se temporariamente dos negócios. Sua empresa, uma construtora de alto padrão, estava em boas mãos, com uma equipe competente que ele confiava. "Preciso de um tempo", disse ao gerente entregando as rédeas. Ele passava os dias refletindo, caminhando pelo Parque Ibirapuera, onde o verde e o canto dos pássaros o ajudavam a ouvir o próprio coração. E quase sem perceber, seus passos o levavam ao Brooklyn, ao apartamento de Elisa, com brinquedos para Malu. Um cavalinho de madeira, um livro de contos e cestas de comida que ele insistia em deixar. "É só para ajudar", dizia, mas seus olhos traíam algo mais. Elisa, aos poucos, começava a baixar a guarda. A desconfiança, forjada por anos de decepções, dava lugar a uma gratidão cautelosa. Ela via o esforço de Henrique, a forma como ele se abaixava para ouvir Malu contar histórias, como lembrava que ela adorava suco de laranja. "Você não precisa fazer tudo isso", dizia ela, mas Henrique apenas sorria. "Quero fazer", respondia, e algo em sua voz a fazia corar. Numa tarde de sábado, enquanto o sol pintava o céu de laranja, Elisa tomou uma decisão que a deixou nervosa. Ela e Malu estavam na sala, rodeadas por brinquedos que Henrique trouxera, quando ela olhou para a filha e disse: "Malu, o que acha de convidar o moço gentil para ser seu padrinho?" Malu bateu palmas, os olhos brilhando. "Ele vai ser meu padrinho de verdade, mamãe?" Elisa assentiu, o coração acelerado. Era um passo grande, uma forma de reconhecer o que Henrique significava para elas, mas também um risco. Ela ligou para ele, a voz tremendo. "Henrique, eu gostaria que você fosse o padrinho de Malu. Se você quiser, claro." Do outro lado, houve um silêncio, e ela temeu ter ido longe demais. Mas então, ele respondeu, a voz embargada: "Elisa, seria uma honra. Obrigado por confiar em mim." A cerimônia foi marcada para o domingo seguinte, numa pequena igreja no bairro. Era simples, com poucos convidados.
alguns colegas do trabalho, vizinhos do prédio, a madrinha que era uma amiga e Eduardo, o motorista, que sorria como um tio orgulhoso. Malu usava um vestido branco com laços, segurando a mão de Elisa, enquanto Henrique, de terno azul, parecia mais nervoso que nunca. Quando o padre terminou a bênção, Henrique pegou Malu no colo, o rostinho dela brilhando de felicidade. Ele olhou para Elisa, os olhos marejando, e respirou fundo. Elisa, começou, a voz firme apesar da emoção. Se você me permitir, quero ser mais que padrinho para Malu. Quero ser como um pai. Eu sei a falta que um pai faz. Nunca conheci o meu e não quero que Malu sinta o mesmo vazio que eu senti. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. E quero estar ao seu lado, se você me aceitar. Não como benfeitor, mas como alguém que te ama. A igreja ficou em silêncio, os poucos presentes prendendo a respiração. Elisa sentiu as lágrimas escorrerem, o coração disparado. Pela primeira vez em anos, ela sentiu segurança, como se o chão sob seus pés fosse sólido. Ela deu um passo à frente, as mãos trêmulas, e abraçou Henrique com Malu entre eles. Eu aceito, sussurrou, a voz embargada. Eu também te amo. O abraço foi recebido com aplausos, e Malu, rindo, exclamou: o moço gentil é namorado da mamãe agora. Os meses que se seguiram foram como um sonho que Elisa temia acordar. Henrique visitava o apartamento todos os dias, trazendo flores para Elisa, brincando com Malu, cozinhando jantares improvisados que enchiam a casa de risos. Ele era paciente, respeitando o ritmo dela, mas cada gesto, o jeito como segurava sua mão, como lia histórias para Malu, fazia o amor de Elisa crescer. Henrique, por sua vez, sentia uma certeza que nunca tivera com Lorena. Com Elisa, o amor era genuíno, sem máscaras, sem condições. Ele a admirava, sua força, sua dedicação à filha, seu brilho quando falava de ideias no trabalho. Na primeira semana como casal, Henrique surpreendeu Elisa com um pedido. Num jantar à luz de velas no apartamento, com Malu dormindo no quarto, ele se ajoelhou, segurando um anel lindo e elegante. Elisa, eu sei que é rápido, mas com você eu tenho certeza. Quero construir uma vida juntos, uma família. Casa comigo? Ela riu, chorando, e disse sim, o coração transbordando. Malu, que espiava da porta, correu para abraçá-los, gritando: vamos ser uma família de verdade. Enquanto isso, Lorena, ao saber do casamento, ficou devastada. Ela estava em Paris, para onde viajara após o término, tentando apagar a dor com luzes e champanhe. A notícia chegou por uma amiga e Lorena deixou o celular cair, o rosto pálido. Trocada por uma mulher de rua. Murmurou, as palavras amargas. Mas no fundo, ela sabia que não era sobre Elisa. Era sobre Henrique, sobre o homem que ele escolhera ser. Ela decidiu ficar na Europa, buscando um novo começo, longe das memórias que doíam. Henrique, Elisa e Malu construíram uma família que parecia tirada de um conto. Eles se mudaram para uma casa nova, menor que a mansão, mas cheia de calor. O jardim tinha um balanço que Malu adorava, e as noites eram preenchidas com risadas e histórias. Elisa voltou a estudar marketing, incentivada por Henrique, e sua carreira decolou, tornando-a uma referência na empresa. Malu crescia forte, chamando Henrique de papai, com um orgulho que o fazia chorar de felicidade. Numa noite de verão, anos depois, eles estavam no jardim, sob um céu estrelado. Malu, agora com 7 anos, corria com um caderno onde desenhava castelos de estrelas. Henrique segurava a mão de Elisa, os anéis brilhando à luz da lua. Você já pensou que tudo começou com uma chuva? Ele perguntou sorrindo. Elisa riu, encostando a cabeça em seu ombro. E com um moço gentil que não desistiu de nós. Ela olhou para Malu, para Henrique e sentiu o coração cheio. A vida não era perfeita, mas era deles,
Uma família forjada na dor, na esperança e num amor que resistira a tudo. E ali, sob as estrelas, eles sabiam que o futuro, com seus desafios, seria enfrentado juntos. Porque no fim, o amor verdadeiro não era sobre grandes gestos, mas sobre escolher todos os dias estar lá, como Henrique fizera, como Elisa aprendera a fazer, e como Malu, com seu sorriso, lembrava a eles que o mundo, apesar de tudo, podia ser um lugar de finais felizes. Você gostou dessa história comovente, cheia de reviravoltas e emoções? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ver mais histórias impactantes como essa. Conte-nos o que você achou desse final emocionante. Até a próxima história.